Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e olha, a Mercedes sentiu um jab aí, sentiu o primeiro golpe nessa reta final. E aí, galera, que é o Jonas. Será que acabou para a Mercedes? Que essa daí era a corrida para eles ganharem, hein? Olha, não só era a corrida para eles ganharem, como provavelmente era a corrida que eles tinham, onde eles têm o maior histórico de vitórias de todos, e era o grande favorito, mas tudo mudou nesse fim de semana. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da Fórmula 1. E para participar desse Podiumcast, sempre meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera, tá tudo certinho aqui. A corrida foi legal, mas eu vi muita gente falando do final, caraca, que eu tava em pé. Eu não achei tão incrível assim, mas foi legal. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que quase todos foram muito legais, assim, então essa manteve o nível. Pois é, eu achei a corrida média. Como eu falei na análise rápida, eu achei que ela foi mais interessante por conta da disputa franca que iria acontecer entre Verstappen e Hamilton, como de fato aconteceu, só que de uma maneira muito mais cerebral e muito menos visceral, né? Não foi aquela coisa de roda com roda e pegada e tal, dividindo curva, igual foi, por exemplo, em Silverstone, ou igual foi em Imola, né? E até que bom que isso foi assim, porque se eles tivessem se encontrado na pista, a chance de eles terem um acidente seria muito grande. Mas, no geral... Eu brinquei aqui que, né, quando o Hamilton estava alcançando, eu falei, é capaz de sobrar pro Bottas essa vitória aí. Bottas não, pro Pérez. O Pérez. Pois é, então, mas ainda assim, tipo, foi uma corrida muito cerebral. Eu acho que as tensões do próximo passo que vai acontecer aí nessa disputa, porque pensa, a disputa estava por um ponto, agora aí uma boa vantagem, uma vantagem até que considerável que o Verstappen conseguiu agora com essa vitória, mas ainda assim a coisa está muito tensa, sabe? Assim, um primeiro do Hamilton e um terceiro do Verstappen vira tudo de novo, sabe? Tá tudo muito próximo, né? Aliás, um ponto não, tava 7 pontos e agora distanciou aí mais um pouquinho, né? Aí deve estar na casa dos seus 14, 15 pontos, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Porém, já começando aqui esse esquenta, né? Eu acho que já vale, eu acho que assim, houve aí foi um golpe duro, não vou dizer um golpe duro, mas um golpe importante que a Mercedes levou e que eu acho que nem, aliás, por declaração própria do Toto Wolff, nem eles esperavam esse golpe do tamanho que foi. Você não acha, Jonas? Eu tenho certeza. A gente está fazendo a previsão das pistas que tem até o final do ano, e essa era aquela que a gente achava que ia ser Mercedes 1-2, sabe? Ia ser Hamilton e Bottas, sei lá, com o Verstappen em terceiro, o Hamilton ia passar à frente do campeonato, ia até abrir uma distânciazinha boa, mas foi ao contrário, né? Tipo, a Mercedes começou o final de semana lá na sexta até andando melhor, mas a Red Bull foi alcançando, e na época, na hora do qualifying passou, e na corrida foi melhor, foi bem melhor, e até a estratégia também, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, fez a Red Bull ser ainda melhor. É verdade, mas não foi só de estratégia que a Red Bull deu um grande passo. Eu vou falar isso na parte do qualifying, porque é bem ali, trago uma informação que enfim, circulou aí, que foi super legal, mas antes de começar de fato o nosso podcast, aquele recadinho de sempre, não se esqueça, se você estiver nos ouvindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dê like e compartilhe com a galera, ative o sininho também para nos dar aquela moral, e se você estiver ouvindo nos canais de podcast, você vai nos encontrar em qualquer lugar. Basta procurar Podiumcast, que a gente vai estar no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Estamos aí nas principais redes de podcasts de todas. E ajude aí com o nosso trampo, que a firma agradece. Beleza? Vamos começar com o Qualifying, para poder explicar um pouquinho, né? A classificação, né? A gente coloca Qualifying aqui, que tá vendo no site, mas a classificação aqui é BR, porra. Então vamos lá. Na classificação a gente não teve aí grandes novidades, né? Exceto que ali faltando 1 minuto para acabar, caiu umas gotinhas de chuva lá que, teoricamente, prejudicou um pouquinho o Sérgio Pérez, que, olha, eu vou te falar, cara, para mim o destaque da classificação foi Sérgio Pérez, que tava andando assim, ele tava on fire, aquele cara. Que brilho que Sérgio Pérez teve ali na pista de Austin. Fantástico mesmo a performance dele. Ele foi bem no Q1, ele foi bem no Q2, ele foi muito bem no Q3. Ele ficou ali atrás do Lewis Hamilton por
pouquíssimo, eu acho que são 15 milésimos atrás do Lewis Hamilton, e o Verstappen que realmente fez aí uma volta fantástica, destruidora, aquela volta, a volta aralha, como eu costumo falar, que destruiu, assim, desbancou, mas olha, por alguns momentos eu acreditei que Pérez iria cravar pole nessa classificação. Foi muito incrível mesmo. E aí eu queria passar para o Jonas para fazer uma olhada rápida aí de o que ele achou dessa performance de Sérgio Pérez na classificação. Eu achei que foi o que a gente esperava do Pérez o ano inteiro, né? Eu acho que ele só teve uma corrida que ele foi muito bem, que ele largou na frente do Verstappen, que eu acho que ele fez um segundo. E essa daí ele mostrou, ele vai bem em Austin, né? Eu tava vendo aqui nas estatísticas aqui da corrida, e ele sempre marcou ponto, tal, ele sempre chegou bem, e quer dizer que ele vai bem lá. Então ele é uma pista que ele realmente se dá bem. Então o treino foi aquilo que a gente esperava dele, mas até um pouquinho mais, porque ele ficar só 15 segundos, 15 milésimos, aliás, atrás do Hamilton, eu não esperava isso não. Eu acho que ele foi muito, muito bem. E assim, como ele foi o último a passar, se tivesse chovido 30 segundos para frente, eu não sei não se eu tinha pego a pole, ou pelo menos o segundo eu acho que estava garantido para ele. Pois é, mas assim, estamos falando de Lewis Hamilton e Max Verstappen ali na frente, né? Porém, essa questão aí do Max Verstappen estar na frente ali com uma volta muito mais rápida do que da Mercedes, isso não aconteceu por acaso, tá, gente? Então, assim, essa é a informação que a gente ia trazer. Se você pegar o primeiro treino livre, tá? Se você pegar o primeiro treino livre, deu assim, Mercedes em primeiro, Mercedes em segundo, a Red Bull ficou em terceiro, quase um segundo atrás com o Max Verstappen. Então era Bottas em primeiro, Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro. O que aconteceu? A equipe toda da Red Bull, lá na fábrica em Milton Keynes, eles simplesmente falaram assim, não, vamos trabalhar em cima disso e vamos tentar resolver tudo que a gente consegue daqui para poder passar o ajuste. E aí a gente teve a colaboração, a participação direta de um piloto que já foi da Fórmula 1 e campeão da Fórmula E, que foi Sebastian Buemi. Buemi é piloto de testes oficial da Red Bull, então ele foi lá para Milton Keynes junto com os engenheiros, simulador, viu tudo que tinha que ver, passou as informações para a Red Bull lá em Austin, transformou o carro de uma hora para outra. Então, o que no Practice 1 foi ruim, no treino livre 2 já foi melhor, no treino livre 3 já foi melhor, e na classificação foi uma coisa destruidora. Então, houve um trabalho muito árduo da parte da Red Bull, e aí o que acontece? A Mercedes, ela ficou confortável demais na sua situação ali, ela ficou muito acomodada, tipo, não, eu acho que eles pensaram exatamente como todos os outros, não, aqui a gente domina, vamos seguir o protocolo, Ctrl-C, Ctrl-V da corrida do ano passado, e tananã, ajusta uma coisinha ali, ajusta uma coisinha aqui. A Red Bull se debruçou em cima das pranchetas e dos dados e transformou esse carro em um carro dominante. Então, assim, é uma demonstração de superação absurda que aconteceu. E graças ao nosso narigudo favorito, Sebastian Buemi. Então, aí fica aí a informação. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho também da corrida, que também foi uma consequência de tudo isso que aconteceu. Eu não sabia que o Buemi ainda tinha acordo com a Red Bull, não, sabia? Cara, eu acho que eu tava ouvindo no Grande Prêmio, cara. Eu acho que o Buemi é o melhor piloto de testes da história da Fórmula 1, porque o cara é bom pra caramba. Ele é muito bom, ele é piloto de testes da Red Bull de muito tempo. Ele nunca se desvinculou da Red Bull. Ele é lá, ele é piloto da Toyota, ele é piloto, não sei se agora ele vai continuar na Fórmula E, mas ele foi da Renault, da Nissan, enfim, ele tem toda uma carreira lá, foi campeão pela Fórmula E na segunda temporada, se eu não me engano, e, enfim, ganhou o EC, ganhou 24 horas de Le Mans, o cara é muito bom, sabe? Então, e aí você tem um cara desse lá, que passou da noite no simulador, e ajudou a equipe. E a Mercedes não tem um cara desse de piloto de teste. Tipo, o Russell não ia passar a noite no simulador pela Mercedes, né? Então essa é uma diferença muito grande dos dois. Eu não sei quem é o piloto de teste da Mercedes hoje. Deixa eu ver quem é. Deve ser o Russell para piloto de teste / piloto reserva.
Bem, e para encerrar agora essa parte do qualifying, eu acho que um outro destaque que a gente tem que colocar aqui, que foi a recuperação que a Ferrari está tendo em cima da McLaren, né? Essa briga está muito boa. Eu cantei a bola na semana passada, que eu acho que a Ferrari vai terminar na frente nos construtores por ter uma dupla de pilotos mais consistentes. E apesar do Ricciardo ter sido melhor, a Ferrari demonstrou uma grande força, tá? E eles falaram que fizeram essa dedicação mesmo, melhoraram o motor, enfim. Não sei se foi mais ou menos o mesmo nível da Red Bull, mas houve uma melhora e eu acho que a McLaren sentiu. O que você acha aí? Fala aí uns 15, 20 segundinhos sobre isso, Jonas. Eu acho que sim, a Ferrari melhorou e eu acho que ela tá lutando para melhorar nesse campeonato. Eu acho que a McLaren deu uma acomodada, não por mal, mas mais por falta de grana mesmo e não tem muito para onde colocar. A acomodada da McLaren é bem diferente da acomodada da Mercedes, você não acha? Exatamente. Não, a McLaren acomodou, não é a palavra certa, mas a McLaren eu acho que já tá pensando no ano que vem, então já deu uma largada no carro desse ano. Talvez venha uma outra coisinha pro final, mas é mais por questão de grana. E a Ferrari tem dinheiro infinito, né? Então, nesse caso aí, o Ferrari, se quiser investir no carro desse ano, vai conseguir continuar investindo. A McLaren talvez role, talvez não. Eu acho que já vai. O carro chegou no pico ali. Aquela coisa, né? Se a Ferrari quiser colocar um motor novo para os dois carros até o final do ano, eles conseguem, mesmo largando de último, né? Exatamente. E a McLaren vai ter que pagar para a Mercedes toda vez que fizer isso. Então exatamente. E esse motor não deve ser muito baratinho, não. Acho que é um pouco mais caro aí que uns 10 mil reais. Mas, beleza, falamos aí do qualifying e agora vamos para a corrida, né? A corrida que, de fato, aí a gente teve uma chuva de punições, né? Só para, antes de falar da corrida em si, a gente teve uma chuva de punições. Valtteri Bottas trocou mais um item do motor. Eu não sei o que esse cara perde tanto no motor, tá largando, tá todo dia tomando punição, sabe assim? É uma das certezas da vida já. Mas a gente também teve troca de partes de motor, tanto do Fernando Alonso, a gente teve também do George Russell, enfim, foi uma mistureba. Nada que do Vettel, nada que vai alterar aí a cotação do dólar, né? Tirando o Valtteri Bottas, que realmente teve aí um impacto maior, né? Porque ele ia largar em quarto, poderia ajudar o Hamilton nessa perseguição, mas ficou lá para trás. E, enfim, vamos falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas eu já falo, não foi bem. Spoiler, não foi bem. Mas tudo bem. Vamos lá, começando a largada muito boa. Eu queria que o Jonas aí me desse um panorama do que ele achou dessa largada, porque, assim, da minha parte, o que eu vi, um Lewis Hamilton que eu imaginei que não iria atacar, atacou, largou muito bem, é uma coisa que tem sido exceção esse ano, porque o Hamilton não tem feito largadas muito boas, atacou, foi para cima, jogou o Max lá para fora, o Max também apertou dentro da legalidade ali, o Pérez se manteve, quase passou o Verstappen, mas deu aquela tiradinha de pé, né? Porque, enfim, a corrida é do holandês, né? E ali na metade da primeira volta a gente teve uma disputa muito legal ali, uma fila de 3 carros que envolveu ali Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Lando Norris, uma disputa bem franca, bem bonita. Dessa parte, assim, uma largada bem emocionante, você não achou? Eu achei bem legal. Eu acho que o Verstappen meio que deu uma vaciladinha, mas foi legal pra corrida nisso, né? Porque eu acho que se ele tivesse, em vez de tentar fechar, o Hamilton tivesse ido, eu não sei se ele teria perdido a posição, sabe? Ele teria ficado com a tomada legal de curva e tal, eu não sei se teria espalhado tanto. Aí o cara já larga avisando o outro, eu não gosto quando os pilotos fazem isso lá, larga na sua, velho. E como aí, assim? Não entendi. Ele largou indo pro lado, fechando o Hamilton. Se larga reto ou larga de boa... entendi, aham. Ele, em vez de... Ele tá em primeiro, não precisa se preocupar com o segundo, faz a sua, entendeu? O Hamilton tem que se preocupar com ele, não ele com o Hamilton, e aí ele perdeu a posição, mas isso deixou a corrida mais legal, a largada foi muito boa. Eu achei que também a disputa lá entre as duas McLarens e a Ferrari depois mais pra frente foi bem legal, mas aí teve uma batida entre o Latifi e o Stroll. O Stroll, que aí, uma batida canadense. Se fosse o Burt falando que eles são do mesmo país, mas não falam a mesma língua, só que no Canadá se falam duas línguas, então eles realmente podem não falar a mesma língua. É verdade. Muito bom, não pensei nisso. Então, mas aí os dois bateram ali, a batida canadense, o povo mais cordial do mundo, bateram os dois. Eles quase pararam o carro e pediram desculpa um pro outro. Mas tirando isso ali, eu acho que foi bem legal, porque teve um monte de gente ali se espalhando e tal, mas até que foi limpo o negócio, somente na frente. E é aquela coisa, né? Eu não sei você, mas como já teve mais de duas vezes, né? Que os caras já se emendaram ali, o Hamilton e o Verstappen,
não acreditava piamente, mas eu tinha aquela pontinha de dúvida se os dois não iam se feder lá um com o outro ali, os dois bater e ficar lá em cima daquele morrinho lá em Austin. Eu pensei, velho, pode rolar, mas dessa vez os dois foram mais leais, digamos assim, mais cordiais um pouco e conseguiram fazer a primeira curva. Foi um dos momentos que eu falei, lá vai a prova sobrando pro Pérez. Esse foi um dos momentos e teve outro mais pra frente. Pois é, mas eu acho que se os dois se encontrassem e saíssem da pista, apesar do Verstappen continuar na frente, os dois tinham muito a perder, né? Porque o Hamilton com certeza ia perder porque ia estar para trás, e o Verstappen, se os dois saíssem, ele ia ficar só 6 pontos na frente e faltando praticamente 5 corridas para o final, né? Então foi importante ele manter na pista e aumentar essa distância. É muito mais importante ser agora, faltando 5 corridas, ter 17 pontos na frente do que só 6, né? Porque 6 pontos é aquilo. 6 pontos é aquilo. Um primeiro, segundo invertido, pronto, já empata a coisa, né? Agora não, agora ele tem aí um respiro bem importante aí para os próximos. Para a próxima corrida que vai ser no México, que é teoricamente, né? Não dá para saber como vai ser, mas teoricamente a Red Bull tem mais oportunidades, por assim dizer. Né? Sim, mas eu gostei do Hamilton, a gente já sabe como é que é, mas eu gostei que o Verstappen teve um pouco mais de cabeça dessa vez. Porque, nossa, sei lá, com certeza. 3-4 coisas atrás, ele não ia deixar o Hamilton passar, ia bater os dois e pronto. Dessa vez, eu acho que depois de tudo que aconteceu, ele falou, eu vou ficar aqui em segundo, eu tô em primeiro do campeonato, e ainda tem muita coisa pela frente, eu posso passar ele de jeito tal, posso parar antes, como aconteceu tal. Então eu gostei muito. Então a largada eu achei muito boa por diversos motivos. Não foi a largada ao mesmo tempo movimentada, mas segura, tirando o acidentezinho. Acidente, né? Tirando a rodadinha lá do Stroll e do Latifi. Mas o resto foi tudo ok. Uhum. E já aproveitando esse gancho que você falou da estratégia aí, da parte mais cerebral do Max Verstappen, eu já queria começar falando aqui na nossa ordem, né? Já vamos falar, obviamente, do primeiro e segundo, que foi o assunto mais importante, não só, assim, pela disputa que não aconteceu na pista, mas que foi uma disputa muito cerebral. O que aconteceu, né? Contextualizando aí para quem não acompanhou, enfim, só para a gente entrar na história, né? Os pneus nessa corrida estavam gastando muito, né? Então, pneu médio e pneu macio eram praticamente fora de cogitação, só iam fazer mesmo para poder cumprir regra. Então, eles entraram aí no pneu duro, largaram de pneu médio, fizeram um stint muito curto e eles fizeram uma parada muito cedo até com o pneu duro para poder fazer um stint mais longo. Só que a Red Bull, ela fez o undercut, né? Ela parou antes, mesmo com o pneu em condições ok, o pneu médio em condições ok, e preferiu optar por isso para poder fazer uma corrida de dar voltas mais rápidas e passar o Hamilton no pit, né? Porque não dava para alcançar. Embora a Red Bull estivesse melhor que a Mercedes nessa corrida, a Mercedes não estava tão pior assim, sabe? Era uma coisa, vai assim, tipo 10-9 para a Red Bull, uma coisa bem sutil ali. E quando se fala de Hamilton, você pode colocar aí quase um 10-9,5, né, na história. Então, o Verstappen tentou atacar ali 2 vezes com o pneu médio, já viu que não dava, recuou, não ficou muito atrás para não gastar pneu, para não pegar turbulência e fez uma corrida cerebral. Uma das corridas mais cerebrais que eu já vi do Verstappen, se não for a mais, tá? Porque a gente sempre viu aquele cara com ímpeto, com vontade, com garra, que não quer dirigir igual uma vovó, como ele mesmo já falou, e foi para cima. Foi para cima no sentido da estratégia, ele não foi para cima na pista. E aí que eu acho que começa o início da derrota da Mercedes, que entrou nesse modo de comodismo e tentou seguir o protocolo muito conservador. E aí o que fez? Enquanto a Red Bull trocou o pneu, a Mercedes continuou com esse pneu, tá? Eu não lembro qual foi a corrida, mas eu lembro que eu falava, né, que a Red Bull estava na frente e ela que estava escoltando a Mercedes. Então o Hamilton parava, o Verstappen parava, e foi assim que ele ganhou a corrida. Eu acho que a Mercedes, para ter chance de ganhar, tinha que fazer exatamente a mesma coisa, parar na mesma volta, se escovar o dente, escova o dente junto, dorme junto, almoça a mesma comida, fazer tudo. E não foi o que a Mercedes fez, tentou uma estratégia alternativa e perdeu na pit por uma boa diferença. Então, eles estavam o Verstappen estava quase 4 segundos atrás do Hamilton,
antes da primeira parada, depois que o Verstappen parou e saiu, ele saiu quase 5 na frente. Ele ganhou quase 10 segundos nesse stint, né? Bom, falei demais, quero passar para o Jonas para fazer uma análise desse primeiro momento das paradas aí. Eu concordo com você. Eu acho que tá sendo engraçado esse ano que quem tá em primeiro geralmente tá errando a estratégia, né? A Red Bull fez menos, mas acho que fez 1 ou 2 vezes, e a Mercedes fez várias vezes, né? E aí a Red Bull acabou ganhando, ou a Mercedes acabou ganhando quando a Red Bull estava em primeiro, né? Tipo, o Verstappen largou em primeiro e saiu ganhando, aí a Mercedes parou antes e trocou, mas em geral a Mercedes é mais conservadora mesmo em estratégia, e perdeu sozinha ali, porque não foi uma coisa de, sei lá, a roda ficou presa. Os pitstops foram tempos muito parecidos. Foi, na verdade, do Verstappen foi até um pouquinho mais lento. A primeira parada do Verstappen, ela foi um pouquinho... a primeira e a segunda foi um pouquinho lenta, não foi muito rápida, não. Então, mas aí foi assim, de uma de 2,5, outra de 3. Não foi por causa disso que... sim, pouquinho. Que fez perder ou ganhar a posição. Eu acho mesmo que a Mercedes errou mesmo, como você falou. Pra mim, igual você falou, o Verstappen entrou no box, beleza, ele tá atrás, o Hamilton não conseguiu entrar na mesma volta. Volta seguinte, entra no box também. O Verstappen foi no banheiro fazer xixi, o Hamilton tem que balançar. Vai junto. Balançar o gol dele. Então é isso aí. Eu acho que a Mercedes vacilou mesmo. Ficou no comodismo, achou que a corrida estava ganha. Eu acho que eles pensaram, a gente largou atrás, mas a gente passou, então eles não vão conseguir passar a gente. Eu acho que foi aí o negócio. Porque quando o Hamilton passou e abriu 4 segundos, eu acho que na cabeça da Mercedes ele falou assim, não, o Verstappen não está conseguindo alcançar, então eu acho que nós temos vantagem. Só que o pulo do gato da Red Bull e do Verstappen, principalmente, é que ele não estava alcançando porque ele não queria. Ele fez uma corrida 100% estratégica nisso daí. Sim, eu acho que a corrida, não só essa primeira parte, mas a corrida toda dele foi poupando equipamento. Ele aproveitou que não é uma pista que eu acho, como você falou, tava os carros muito parelhos, não ia ser tão fácil da Mercedes passar, mesmo com Hamilton, então ele foi poupando equipamento, tanto que mais pro final, quando o Hamilton começou a apertar, ele também dava uma apertadinha e fazia a volta mais rápida, entendeu? Então eu acho que isso tudo ajudou muito a Red Bull ficar tranquilo, falou, vamos parar agora, a gente volta. Você faz 10 voltas, sei lá, não sei quanto tempo demorou o Hamilton para parar, mas faz 5 voltas voadoras aí, passa, a gente fica na frente, e o Hamilton ainda quase, nesse começo, podia ter ficado até atrás do Pérez, né? Porque o Pérez ainda trocou de de médio para médio, fez uma estratégia diferente, até que eu achei legal a Red Bull fazendo estratégia diferente com os 2 pilotos, enquanto o Bottas lá atrás tá fazendo a mesma estratégia que todo mundo, também não entendi por quê. Eu acho que dentro de todos esses pontos, para mim, que a gente colocou aqui no roteiro, né? Mercedes errou ou foi conservadora? Para mim, errou. Não foi conservadora, não, errou. Eu acho que foi os dois. Exatamente, eu acho que foi os dois. Errou por ser conservadora. Exatamente. E que nem eu tô vendo, a primeira stint de parada aqui foi o Verstappen parou na volta 10, né? E eu lembro bem, ele parou na volta 10, ele saiu e até ouviu o rádio do Hamilton, né? Falando que os pneus médios estavam ok. Mas, cara, na primeira volta completa na segunda, no caso, né? Na primeira volta completa que o Verstappen deu, já deu para ver que ele estava rápido, coisa de quase de 1 segundo, assim, sabe? Então, se você parar para pensar que a próxima volta do Hamilton ia ser, sei lá, 0,2 mais lento, porque tá gastando pneu, enquanto a volta do Verstappen ia ser coisa de 1 segundo mais rápida, cara, eles tinham que ter parado na volta seguinte. Eles só foram parar na volta 13, só que aí já era tarde demais. Ele já tinha recuperado 4 ou 5 segundos daquele tempo que estava, e quando o Hamilton parou, o Verstappen fez aquelas voltas voadoras e saiu quase 6, 7 segundos na frente. Ele ganhou muito tempo na primeira parte. Eu não lembro se foi 6 ou 7 agora, mas eu lembro que no total ele ganhou quase 10 segundos nessa brincadeira. E dizer assim, não foi um erro da Mercedes, é mentira, porque assim, no pior das hipóteses que poderia acontecer, digamos, é trocar as posições. Sabe assim, o Verstappen tá muito parelho, ou então talvez no máximo meio segundo ali na frente do Hamilton. Mas não, cara, ele tirou os 4 segundos de desvantagem que tinha e ganhou 4 que estava na frente. Foi muita coisa. Sim, eu acho que se ele tivesse parado na volta seguinte, o Verstappen teria passado, eu acho. Mas talvez teria passado assim, os dois disputando a freada lá no alto do morro. Exatamente. Eu também penso assim. E aí teve a segunda parte da parada, que aí eu acho que foi o contrário. Eu acho que a Red Bull foi um pouco receosa e parou o Verstappen, eu acho que aí umas 5 voltas antes, porque, quer ver, o Verstappen fez a sua segunda parada, trocou para Duda de novo, né? Na volta 29.
enquanto 29. o Hamilton foi parar na volta 37, 8 voltas à frente. Eu acho que a Red Bull, com medo do undercut do Hamilton, parou um pouco antes. Então, mas assim, eu acho que se ele parasse na volta 33, 34, ou mesmo não precisava, tipo, aí faria o contrário, escoltava o Hamilton até a hora que dava, tipo, ficava na frente, o Hamilton não ia conseguir alcançar mesmo. Diferença de 3 voltas pro pneu duro era muito pequena, assim. E aí, sei lá, o Hamilton entrou, o Verstappen parava logo na volta seguinte, sabe? E aí os dois iam ter o pneu de mesma idade, e aí eu acredito que que seria um pouco mais tranquilo para o Verstappen para se manter. Mas no geral, eu não achei que foi tão pressão. É claro, o Sérgio Maurício narra lá, fala que tá chegando e tudo mais, mas eu, de verdade, fazendo uma análise geral do Verstappen, eu vejo ele como um cara que fez uma corrida extremamente cerebral e, assim, eu não vi em nenhum momento o Verstappen em perigo. De verdade, eu não vi. Então, assim, teve ali faltando 5, 6 voltas, o Hamilton tirando 1 segundo por volta, só que assim, ele tava tirando 1 segundo por volta, tinha 6 ainda de distância. E aí foi chegando, e eu vi o Verstappen, tipo, ele até terminou cansado, deu pra ver que ele terminou, tipo, aliviado, né? Provavelmente ali mais umas 4, 5 voltas o jogo mudaria. Mas eu vi que ele tava muito tenso no sentido de um jogo de xadrez mesmo. Foi uma coisa... Ele estava sob risco, mas nunca fora do controle. Tava na mão dele isso. Você não concorda, não? Eu acho que ele estava mais cansado, mais mentalmente cansado, né? mentalmente do que fisicamente, digamos assim. Porque realmente o Hamilton estava passando o final, mas como você falou, eu vi gente falando, eu vi até acho que o Fábio Seixas falando, eu levantei no final, tava muito empolgado no final, 5 últimas voltas, eu não tava, cara. Eu tava chegando pro Verstappen, tava chegando, mas eu falei, mano, é a do Galvão Bueno chegar uma coisa e passar outra, mas é verdade, cara. Não via o Hamilton chegando com a ação para passar o Verstappen. E aquela coisa, eu percebi durante a corrida, né, não sei, eu sou um gênio da análise da Fórmula 1, mas eu percebi que ele estava poupando equipamento. Então, assim, se o Hamilton chegasse um pouco mais perto, o Verstappen ia conseguir ainda tirar um pouquinho mais daqueles pneus, sabe? Vira do modo 6 pro modo 7, acelera um pouquinho mais que tá tudo certo, né? Exatamente, e o Hamilton atrás do Verstappen, se tivesse chegado um pouco antes, os pneus dele iam se desgastar mais do que o do Verstappen por estar andando atrás, por ser uma características dos carros atuais. Então, eu não vi mesmo, como igual você falou, mesmo com o Hamilton passando ele na largada, eu não vi em nenhum momento o Verstappen perdendo essa corrida. Eu achei que a corrida era completamente dele, estava na mão dele, ele só perderia por um erro dele ou por um erro da Red Bull. Como não aconteceu nem ele, nem o Red Bull, a corrida foi para ele. O 1.3 que chegou no final da corrida de diferença entre os dois, eu acho que não simbolizou o que foi a corrida, na real. Eu acho que podia ter uma vantagem maior. Eu só acho que ali, eu acho que o perigo de verdade só aconteceu na última volta. De verdade mesmo, porque aí o pessoal até falou, ele aproveitou a asa ali do Mick Schumacher e tal, mas eu vi na conta, ele ali só aliviou um pouco o prejuízo que ele teve, porque o Mick Schumacher na frente realmente atrasou um pouco ali o Verstappen e deu tempo do Hamilton chegar um pouco ali. Então ele teve ali, ele aproveitou, já que tá aqui atrás, ele aproveitou e abriu a asa, mas aquela abridinha de asa ali naquela reta que é curta, né, que foi na reta principal da largada, foi só para diminuir o prejuízo que ele teve, porque ele teve mesmo. Ali eu senti uma mini pressão, só que aí eu olhando a última volta, eu já pensei, eu falei assim, se o Hamilton não entrar na segunda asa com menos de um segundo, esquece, não dá. E foi o que aconteceu. A Red Bull é muito boa de curva e de retomada, né? Isso aí é historicamente. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente ficou ali 1.1, pronto, acabou. Ali eu falei, já era, não tem mais o que fazer. Se o Hamilton não abriu asa, não tinha. Nem colocar o carro de lado, quer dizer que nem dava colocar o carro de lado, nem dado. Então, tipo assim, eu não achei tão. Como eu falei, pareceu muito apertado. Talvez, né, com mais voltas, o Hamilton eventualmente passaria. Mas eu acho que estava muito, muito na mão do Verstappen isso daí. Isso daí, como você falou, talvez foi a corrida mais cerebral que o Verstappen fez. E legal para ele, porque isso é maturidade, né? Eu acho que ele tá precisando disso. Sim, com certeza. E foi aquele risco calculado. Para mim foi tudo dentro do limite certo. Assim, uma vitória maiúscula da Red Bull numa pista que não era delas e eles conseguiram garantir pontos assim. Você diria que o Verstappen, como o Chapolin, tinha os movimentos friamente calculados? Nesse caso, sim. Movimentos friamente calculados.
Não, ele deu uma aula de estratégia ali, cara. Um cara impulsivo como ele, ter um sangue frio como ele teve, não é... Mostra o quão preparado esse cara tá pra ser campeão. E outra, se você ouvir os rádios da corrida dele, ele tava muito tranquilo, assim, tipo... Tava mesmo. Foi uma corrida desgastante pra todo mundo, a gente pode até falar mais, a gente vai até falar, acho que mais pra frente sobre isso, mas no rádio ele tava muito tranquilo. Eu vi o Hamilton também teve uma hora que até deu não, eu tô aqui bem, bro, com o Toto Wolff, mas eu achei ele um pouco mais agitado do que o Verstappen, até porque ele tava, né, literalmente correndo atrás. Mas o Verstappen tava com a corrida na mão o tempo todo. Eu acho que é uma coisa que nem eles esperavam tão bem assim, então deu uma aliviada em todo mundo, assim. Eu acho que foi muito legal. E ainda com o Pérez, pra equipe toda, falou, o Pérez em terceiro ainda ali, né, com Bottas lá atrás e, sei lá, qualquer coisinha que pudesse acontecer com o Hamilton, com a chance de uma dobradinha, acho que ajudou muito. Né? Com certeza. E aí, falando do Pérez, né, agora já terminando esse assunto e já falando do terceiro lugar, Sérgio Pérez, que fez uma corrida discreta por alguns motivos, né, mas assim, ele ficou 44 segundos, se não me engano, do terceiro, 42 segundos do terceiro, do primeiro colocado, do Max, né, fez uma corrida muito boa, fez uma classificação excelente, fenomenal, mas aí no final, ainda no começo da corrida, a gente descobriu que ele estava com problema com bebida, né? Como eu falei dessa vez, igual o Kimi. O Kimi tem problema com bebida, agora é o Pérez que tem problema com bebida, né? Marcão, fala do muita tequila. Fala no nosso roteiro qual é a frase exata que o Pérez teve nesse. Tá igual no roteiro. Isso é verdade. Ó. Pérez muito cansado por problema de bebida e caganeira. Basicamente foi isso. Ele teve uma diarreia de sábado para domingo, já estava meio desidratado, naquele solzão do Texas, aí o cara larga e tem problema com a bebida dele, com o isotônico dele. Rapaz, esse bicho deve ter sofrido, cara. Ele perdeu uns 6 quilos ali brincando. Ele falou que eu acho que depois da volta 20 ou 25 ele já tava se sentindo muito, muito fraco. Ele levou ali no bico do corvo ali, viu? Foi uma ótima, grande atuação dele mesmo. Porque, cara, todo mundo que tem problema, né? Todo mundo que tem problema de barriga sabe o quanto todo mundo teve, né? Tipo, às vezes você não consegue ir até o banheiro. Você não consegue trabalhar. Agora imagina pilotar o carro de Fórmula 1. Exatamente, por 56 voltas, terminar ainda 10 segundos na frente de uma Ferrari com o Leclerc, sabe? Foi realmente muito impressionante, até pela questão, pelas comorbidades, por assim dizer, né? Ele fez uma corrida extremamente discreta, porque ele ficou naquele limbo que eu sempre falo, ele ficou muito longe do segundo e ficou muito na frente do quarto. Então ele estava naquela zona de conforto, aquele bolsão no meio, né? Porém, considerando tudo isso que ele passou, ele já estava desidratado por conta da diarreia dele. Aí, na corrida, o cara não tem como se hidratar. Fala, puta, mano, o cara deve estar sofrendo ali horrores, cara. Eu não entendo assim, porque tudo bem que geralmente tá com o Kimi, né? Mas como é que eles ficam com algum problema nesses negócios, né? Tem tanta coisa mais complicada para dar problema no carro, dá problema no esguicho da bebida. Exato, é uma coisa muito doida, né, cara? Dá problema em nada, mas na bebida dá. Eu não lembro, a Red Bull não quebrou nada esse ano. Não lembro da Red Bull quebrando o voo. Quando não completou a corrida, foi por batida. Teve o pneu que estourou, mas não é nem culpa da Red Bull. Da Pirelli. Não, não quebrou nada, quebrou justo isso, sabe? Justamente no dia que o cara tá com piriri, sabe? Tipo, é muito azar. Exatamente. Isso é azar. Mas assim, tipo, não tem nem muito o que falar sobre ele, porque foi basicamente isso que aconteceu. Mesmo assim, grande atuação do Pérez. De verdade, eu acho que ele tá se adaptando ao carro de uma forma muito boa. Ele tá se recuperando no campeonato, né? Embora eu já acho que seja tarde demais para ele ajudar a Red Bull a conquistar o título de construtores, ele já é o quarto na classificação de pilotos, superou o Lando Norris por um ponto. Finalmente ele conseguiu isso, né? Então, mais um mérito para ele. E assim, falando um pouco de Red Bull, o Pérez está tendo aquilo que nem o Gasly nem o Albon tiveram, né? Que foi tempo, né? Para poder se adaptar. O Albon ainda teve um tempinho, mas o Gasly não, né? O Gasly foi enxotado, foi bem mais cruel com ele. Mas aí eu acho que justamente por causa desses dois, que eu acho que a Red Bull falou, velho, não adianta a gente ficar chutando as pessoas e vamos dar tempo. Tanto que agora, depois das férias do meio do ano, o Pérez voltou muito bem. Fez pódios, tá fazendo corridas boas, já fez umas classificações melhores. Então é isso, cara, é questão de esperar o cara se adaptar ao carro. E outra coisa, né?
como vai mudar tudo ano que vem, eu ainda acho melhor você ter um piloto mais experiente como o Pérez, que já passou por outras mudanças na Fórmula 1, do que mesmo o Gasly sendo incrível e o Albon sendo bom. Eu acho que ele ainda vai dar mais feedback de um carro novo do que esses dois mais jovens. Além disso, eu incluo mais uma coisa que é o que eu sempre repito. Eu acho que essa dupla de pilotos é a dupla de pilotos mais tranquila que a Red Bull já teve desde, sei lá, não vou nem falar Vettel e Weber porque eles viviam se brigando lá. Mas assim, eu acho que é a dupla de pilotos mais tranquilas, porque você tem um líder da equipe que é o Verstappen, que está brigando pelo título, e você tem um Pérez que já sabe a sua posição, que já entrou sabendo que é segundo piloto, que já sabia que não ia brigar com o Verstappen, que já sabia que ele ia se adaptar ao carro e está fazendo de tudo para não incomodar o Verstappen. Ele não faz absolutamente nada. Então, fora da pista, não deve ter absolutamente nada. Eles devem ser amigos, devem beber junto, não tem intriga, sabe assim? É primeiro piloto e segundo piloto, claramente. Ele é muito estampado, claro. Isso, é muito fácil. É muito claro. E deve ser assim que eles falaram pro Pérez, né? No passado que ele estava saindo lá da Inda Racing Point, antes de virar Aston Martin, falou assim, ó, você tá disponível aí, a gente precisa de um piloto assim, mas aqui, ó. Não sei se obviamente tem no contrato, mas aqui, ó, o primeiro piloto é o Verstappen, você vai trabalhar pro Verstappen ser campeão, que se sobrar alguma coisa é sua, como sobrou a vitória já esse ano, e tá bom pra você? O Pérez falou, pô, claro. Qual é a outra chance que eu vou ter de correr no melhor carro do grid, no segundo melhor carro do grid? Aí foi. Nem acho ruim pra isso. Nem acho errado, não acho ruim, acho ok pra ele. E tá ali, já até ano passado não tinha nenhuma vitória, esse ano já tem duas, né? Então tá ótimo. Exatamente, então é assim, muito lucro para ele, né? Então eu acho que assim, a Red Bull tá nessa parte de briga de egos, eles não estão tendo problema nenhum, assim, problema até zero. Porque o Gasly que tá melhor, imagina o Gasly mantendo esse ano, ele ia estar muito melhor, como ele tá, ia estar dando canseira no Verstappen, e os dois se entender também, então não e outra, fora ter que lidar com uma frustração de um piloto novo que quer ser melhor do que o companheiro de equipe, e a equipe dando todos os louvores, as vantagens pro Verstappen, né, e com razão. Então eu acho que tá muito certo, assim, isso daí que tá acontecendo. Bem, vamos lá, vamos continuar agora falando vou falar agora do quarto até o 10º, né, como segue aí o nosso protocolo. Em quarto lugar ficou Charles Leclerc, em quinto Daniel Ricciardo, sexto Valtteri Bottas, sétimo Carlos Sainz, oitavo Lando Norris, nono Tsunoda e 10º Sebastian Vettel. O Charles Leclerc, ele ficou num outro limbo. Ele ficou muito atrás do Pérez, não conseguiu alcançar ele, e ficou muito na frente do Ricciardo, que ficou em quinto. Então é a mesma coisa, assim, são dois pilotos que apareceram muito pouco porque eles estavam nesse bolsão entre um e outro, né? Eles não tiveram tanto destaque assim na corrida, mas estava lá, fez lá quarto lugar com a Ferrari. Eu acho que mostra uma evolução muito importante e para mim só reitera aquilo que eu falei no último podcast. Eles vão ganhar os construtores porque eles têm dois pilotos muito mais consistentes, né? Embora o Carlos Sainz ainda não conseguiu terminar tão bem, mas terminou na frente de uma McLaren, né? As duas Ferraris, proporcionalmente, terminaram na frente das McLarens, por assim dizer, os seus pares, né? Em quinto ficou o Daniel Ricciardo. Deixa eu só fazer um comentário sobre o Leclerc. Ele estava tão na frente do Ricciardo que em um momento eu achei até que ele podia parar para fazer a volta mais rápido e ganhar mais um pontinho, mas eles decidiram que não. Eu teria parado. De 52 para 76 dá 24 segundos. Ia ficar muito na risca. 24 segundos mas aí ele estaria com o pneu. Ele com o pneu macio, ele passava o Ricardo. A Ferrari não sei. Não sei. Aí eu acho que muda, acho que incide mais aí na história. Eu acho que sim, mas continua aí. O Ricardo estava aí no seu momento de ouro, né? Correu aí com o carro do Dale Earnhardt na sexta-feira, que é o carro da NASCAR lá, famosão, é o número 3 também, ele é ídolo, ele é fã, né? Não é ídolo. Ele é fã do Dale Earnhardt, enfim, tá lá naquele momento de ouro. Pós-vitória em Monza, o chefe da McLaren até tatuou a pista de Monza no braço, tá aí vivendo momentos dourados aí. Mas ainda assim, fez uma boa corrida, largou na frente do Norris e ficou na frente do Norris um bom tempo, assim, né? Tanto é que terminou na frente dele, então fez bons pontos para a McLaren. Valtteri Bottas, eu achei que fez uma corrida muito média, sabe? Tudo bem, ele largou em nono com coisa e tal, mesmo assim, mas ele tem uma Mercedes na mão, é aquela coisa. Ele tinha que tentar passar pelo menos o Ricciardo. Tudo bem, o Leclerc estava lá na frente, menino bom, rápido, a gente entende tudo. Mas, no mínimo, ter tentado ter
conseguido passar o Ricciardo, que tem uma McLaren, a gente sabe que o Ricciardo não está muito bem adaptado com o carro ainda. Carlos Sainz, azarado como sempre, teve problema no pit stop, depois teve um pit stop rápido, mas acabou com a estratégia dele, terminou em sétimo, largou muito bem, enfim, teve aquela disputa legal, até teve um entrever ali entre o Carlos Sainz e o Daniel Ricciardo, que não deu em nada, mas enfim, foi uma disputa muito boa, correu bem, mas a Ferrari, para variar, prejudicou ele, azarado, que tá tendo problema nos pitstops. Lando Norris em oitavo, eu acho que fez uma corrida muito apagada, eu acho que aquela derrota que ele teve na Rússia ainda está impactando um pouco ele, eu acho que ele tem um momento ali de se reencontrar de alguma forma, fez uma corrida bem mediana, não fez uma boa classificação, eu acho que ele vai se recuperar, mas hoje ele não fez uma boa corrida. Tsunoda em nono, eu acho que é o melhor resultado dele na Fórmula 1, fez uma corrida boa, honesta, estava lá e ok, e o Vettel impressionando com um pontinho ali com a Aston Martin, porque a Aston Martin, vou te falar, estava muito ruim essa corrida. Aliás, Aston Martin e Alpine, péssimas, e ainda o Vettel conseguiu um pontinho ali de brinde para a conta. Sua vez, Jonas. Eu concordo bastante com você na parte do Leclerc, quase não foi visto, foi uma corrida... ele quase não apareceu na transmissão, até no final, na entrevista que ele deu, ele falou, eu não deve ter aparecido muito, né, mas ali fez o que se esperava, estava em quarto, largou em quarto, largou em quarto, chegou em quarto, fez o que se esperava. O Ricciardo acho que foi muito bem, teve uma disputa no começo com o Sainz, depois a disputa mais pra frente com o Sainz, teve duas disputas ali com o Sainz, ele conseguiu prevalecer. E foi muito legal, o final de semana dele todo, ele falando com sotaque texano, nas entrevistas, cortou o bigode de jeito diferente, tava usando chapéu, ele ama os Estados Unidos, Ricardo, muito engraçado. Gosta mesmo, do Texas em especial ele gosta muito. Gosta muito e dirigiu, como você falou, dirigiu o carro do Dale Earnhardt, que é uma lenda, talvez um dos maiores nomes, se não for o maior nome da história da NASCAR, né, ele que tragicamente também morreu em um acidente nas pistas, né? Uma morte até meio... acidente estúpido, diga de passagem. Um acidente bem tosco, na realidade, e ele acabou morrendo. E aí pilotou o carro que é do Zac Brown, né? O Zac Brown tem o carro e aí deixou ele pilotar lá, foi muito legal. O carro é dele? É do Zac Brown aquele carro? É do Zac Brown, da Wrangler, né? Da Wrangler Jeans. Um carro bonito. E, bem, isso, o Bottas, como você falou, achei muito apagado para uma Mercedes. Também teve questão de estratégia, que eu achei que a estratégia foi toda cagada, porque, sei lá, não colocaram pneu duro nele, fizeram ele correr até metade mais um pouco e tentar, sei lá, segurar mais o Verstappen lá na frente, parar depois. Tentar o intentável. Não entendi o que fizeram com a tática dele. Eu acho que também, tanto o Bottas já tá desistindo da Mercedes, quanto a Mercedes do Bottas, porque não tá vendo que vai sair nada ali. O Sainz, como você falou, azarado. Eu acho que o Sainz, a sétima posição é pouco para ele. Eu acho que ele podia ter chegado mais à frente se não fosse a parada. Eu acho que... Eu tô achando que ele vai chegar na frente do Leclerc no campeonato, viu? O pessoal fala muito do Leclerc, mas eu não vejo o Sainz tão mais fraco que ele não, viu? Eu vejo um nível muito parelho entre os dois ali. O Norris completamente apagado. Eu não tinha pensado nisso, mas eu concordo com você que talvez o que aconteceu na Rússia lá com a chuva e tudo mais pode ter afetado um pouquinho o moral dele, a confiança acho que dele. O psicológico dele, né? Eu acho que, não vou nem dizer a moral, acho que é a automoral, eu acho que é a coisa da confiança mesmo. A autoconfiança dele não tá lá aquelas coisas, mas, né, piloto já retoma, daqui a pouco ele faz um segundo lugar aí, ou vai saber, ganha uma corrida e volta a confiança. Melhor corrida do Yuki Tsunoda na Fórmula 1, foi a primeira vez que ele marcou ponto depois das férias do meio do ano. Eu não vi ele correndo tão bem assim. Na última corrida ele já correu bem naquela hora que ele segurou o Hamilton, né? Mas depois aí foi dali ladeira abaixo. Dessa vez ele foi consistente, constante, ele chegou nos pontos, né? Que fazia tempo que ele não marcava. E o Vettel largou na última fila e chegou em 10º. Só isso aí eu acho que já demonstra muito quanto ele foi bem. Para mim ele foi um dos destaques assim do final de semana. Porque como você falou, a Aston Martin estava numa draga e ele ainda conseguiu fazer um pontinho ali. Eu achei uma ótima atuação do Vettel. Pois é, e deixa eu aproveitar esse momento, né, para te perguntar aí duas coisas, na verdade, sobre Ferrari e McLaren em específico, tá? A pergunta número 1 é, dentro das devidas proporções, Ferrari versus McLaren Mercedes e Red Bull está para Ferrari versus McLaren? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a Ferrari ela estava um pouco atrás e agora ela se destaca um pouco na frente. Porém, ela erra muito em parada.
E a McLaren tem o Daniel Ricciardo, que ainda não está aquele grau de confiança todo, né? O que você acha que vai impactar mais ali? Você acha que o Ricciardo na McLaren vai fazer eles perder? Quem que você acha que vai perder por qual motivo? Você acha que é o Ricciardo por conta da má performance ou a Ferrari pelas suas históricas erros de estratégia pós-Schumacher? Nossa, eu acho que é bem eu acho que as duplas da Ferrari e da McLaren são mais parelhas do que as duplas da Red Bull. Quer dizer, é comparável, porque assim, o Hamilton e o Verstappen, o Hamilton eu acho ainda melhor, mas o Verstappen é muito bom, né? É incrível, eu acho que ali comparável. Eu acho o Pérez um pouco melhor que o Bottas. Então, eu tô falando de equipe, tá? Eu quis dizer de equipe, tá? Não meio que desconsidera os pilotos sobre a disputa um para outro, assim. Eu acho que como você falou, se a Red Bull é 10 e a Mercedes é 9, eu acho que também tá por aí. Eu acho que nessa corrida a Ferrari foi 10 e a McLaren foi 9. Então, eu acho que é uma disputa muito igual assim. Eu acho que carro por carro varia de pista para pista. Tem pista que a McLaren tá um foguete, tem pista que a Ferrari tá um foguete. O engraçado é que não coincide, né? Realmente é de pista para pista mesmo. Não teve uma que as duas estavam realmente disputando. Essa acho que até foi o mais próximo de disputa entre as duas no ano, porque geralmente ou a Ferrari estava super bem e fazia pódio, ou a McLaren estava super bem e ganhava corrida, sabe? Então, é isso. Sobre quem vai fazer perder, eu ainda acho que é mais capaz da Ferrari com a estratégia se ferrar do que o Ricciardo ser responsável pela derrota da McLaren, porque eu acho que o Ricciardo está se encontrando. Eu acho que ele vai pontuar com mais frequência a partir de agora no final. E um erro da Ferrari em box ou estratégia faz os caras irem muito lá para trás, sabe? Então, eu acredito que talvez da McLaren mais pelos erros da Ferrari, mas a gente tá falando aqui, né? A Ferrari, tudo bem, tem teto de gasto e tal, mas a Ferrari tem muito mais grana que a McLaren. Então, se precisar trocar motor, sei lá o que, a Ferrari não pensa duas vezes, a McLaren tem que economizar. Exatamente, e é uma disputa que vale o terceiro lugar nos construtores, é o campeão da Fórmula 2, né? Da Fórmula 1B, né? Praticamente. Exato. Então, são coisas importantes para se falar, para se ponderar nessa conta. Eu acho, olha, difícil, cara. Eu acho que a Ferrari tem mais chance de perder porque eles podem ter problema de estratégia com dois carros, enquanto o Ricciardo é um só, né? Tudo bem que o Ricciardo teve péssimas atuações, porém ele tem uma vitória, 25 pontos para equipes que disputam ali entre 8 e 12 pontos, é realmente muita coisa. Mas é difícil de cravar. Mas eu ainda continuo com a minha opinião da semana passada. Eu acho que a Ferrari termina na frente da McLaren por ter uma dupla de pilotos mais forte, mesmo com eventuais erros que a Ferrari pode ter. Eu acho que a dupla de pilotos da Ferrari no conjunto é melhor do que a dupla de pilotos da McLaren. Embora o Ricciardo seja muito bom, ele não tá bom esse ano. Continuo com essa... Eu ia falar desse ano, mas eu não vejo uma grande diferença entre os 4 pilotos. Eu vejo, mas esse ano, mas é aquilo, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida. O Ricciardo, exatamente, ele foi bem agora, mas no geral esse ano ele tá indo muito mal, né? Só ver a classificação que a gente consegue ver um bom parelho. Vamos lá, continuando então do 11º até o último agora, né? Em 11º, Giovinazzi, que por um pouquinho não consegue ali um pontinho, né? Teve ali o seu momento de brilho, de disputa com o Fernando Alonso, que foi a coisa mais interessante que aconteceu aí desses últimos 10. Giovinazzi que se encontra... Aliás, eu vou deixar isso mais para frente, mas assim, Giovinazzi foi bom, defendeu muito bem o Alonso, fez certinho e tá tudo certo. Lance Stroll eu não vi correndo, só fiquei sabendo que ele rodou, que se encontrou lá com o Latifi. Eu, na verdade, eu achei que o Latifi tinha batido no Vettel e, na verdade, não foi, então eu nem vi na corrida, não tenho nem muito o que falar. Kimi Raikkonen se estranhou ali com o Alonso, né? Na verdade, o Alonso se estranhou com o Raikkonen e terminou em 13º. 14º, George Russell, eu acho que ele não tinha mais o que fazer com esse carro. Ficou na frente, aliás, a única coisa que eu tenho que destacar é a largada dele. Ele largou em último, na primeira volta ele estava em 14º e ali ficou. Eu não sei o que ele fez para ganhar 6 posições. Por causa do acidente do Latifi e do Stroll, ele estava no tudo bem, mas que ele tivesse em último, ele ia estar no máximo em 17º. Ele ganhou mais 3 nessa brincadeira. Então, mas é porque eu acho que embarreirou todo mundo no meio, na parte de dentro da curva e ele passou por fora. Ou ao contrário. Mas tudo bem, foi ótimo. Ele achou o espaço que os outros não acharam. Foi ótimo de qualquer jeito. Mas ali ficou. A Williams não foi bem nessa corrida. Latifi ficou logo atrás, nada de novidade. Aí a gente tem o Mick Schumacher, que também está atrás desses daí. Porém, a gente tem o nosso russo, Nikita Mazepin, que ficou...
E fazia tempo que a gente não falava dele, mas dessa daqui... É porque ele é relevante, mas pra mim é irrelevante, mas nessa ele merece. Nessa a gente tem que falar dele, porque eu até falei nessa eu tava olhando no meio da corrida e eu tava vendo o desempenho. Essa eu prestei um pouco mais atenção, acho que nas Haas, por ser nos Estados Unidos. Então eu prestei atenção nele, nessa foi, meu Deus do céu. Nossa, o Mazepin foi péssimo, assim. Eu tava vendo o timing dele e eu tava vendo que ele tava 1 minuto e 20 atrás do Schumacher. Aí eu pensei, não é possível, deve ser 1 minuto e 20 atrás em relação ao primeiro, né? Que normalmente eles têm lá as duas visões, né? Então, como é que você percebe, né? Se você vê os números crescentes, é porque é comparado com o primeiro. Então, você vai ver, sei lá, é o intervalo, né? Aí depois você vai ver 5, 10, 12, 18, aí você vai ver crescente. Quando você vê que os números são diferentes, é porque é em relação ao próximo, né? O Mazepin tava 1 minuto e 20 atrás do Schumacher, cara. Ele tava quase tomando volta do Schumacher. Cara, ele foi... Eu não sei o que aconteceu ali, ou se ele é só ruim mesmo, ou se o carro tava com problema, não sei. Mas olha, o Mazepin, eu acho que foi de longe a pior corrida dele. Ele ficou 1 minuto e 20 atrás do companheiro de equipe. Porque se você vê no resultado, você vai ver que o Schumacher tá 2 voltas atrás, e o Mazepin também 2 voltas, você fala, foi para ele. Não foi. O Schumacher tomou a segunda volta na última volta. Ele tomou a segunda volta do Verstappen e do Hamilton na última volta, né? Já o Mazepin, não, ele já estava lá atrás há muito tempo. Foi péssimo. Concluindo, Fernando Alonso... Fernando Alonso, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Esses daí não concluíram a corrida. Gasly praticamente parou, ele parou na volta 14, então não tem muito o que falar dele. Ocon não vi correndo e abandonou. Agora o Alonso, meu amigo, tá voltando às origens ali. A origem do Fernando Choronço, do Chorão Alonso, tá voltando, cara. Vou te falar, porque ele se engalfinhou ali com o Raikkonen, jogou o Raikkonen para fora da pista. Aí o Raikkonen passou ele meio que por fora, mas porque foi empurrado. O Alonso ficou chorando, exigindo lá para a Alpine. Não, eu quero minha posição de volta, tem que voltar rápido, tem que voltar agora e não sei o quê. E parará, foi negado. Aí ele ficou meio puto e foi para cima do Giovinazzi. O que aconteceu? Passou o Giovinazzi por fora, só que o Giovinazzi não jogou ele pro lado de fora. Aí falou, não, eu passei e tal, e teve que devolver a posição. Olha, eu acho que foi a pior corrida do Alonso no ano, assim, foi muito mal perdedor ali, não gostei da atitude dele, não tira nada do que ele já fez, mas essa corrida ele foi muito ruim. Só vez, Jonas. Eu acho que de verdade, do Giovinazzi até o Mick Schumacher, não tem nada pra falar, é as posições que eles iam chegar mesmo. Eu acho que cada um deles chegou na onde dava, talvez o Stroll um pouquinho além do que eu pensava, mas chegou ali onde dava. Agora o Mazepin, de novo, o que esse cara faz na Fórmula 1 é incompreensível. Se não fosse dinheiro, eu não sei onde esse cara estaria, tá? Porque, de verdade, como você falou, o cara chegou 1 minuto e 20 atrás do companheiro de equipe. Por mais problema que você esteja, cara, tipo, se o seu carro tá correndo, você não chega 1 minuto e 20 atrás do seu companheiro de equipe. E igual você falou de novo, o Mick Schumacher foi ultrapassado praticamente na última curva, para a segunda volta, né? O Mazepin, acho que ele foi passado, sei lá quantas, umas 10 voltas antes, sabe? O Mazepin deve ter... E o Schumacher tomou 2 voltas, do primeiro e do segundo. Do Pérez ele já não tomou. O Mazepin tomou 2 voltas de quase todo mundo, sabe? Então, tipo assim... Ele quase tomou 2 voltas do próprio Schumacher, cara. O próprio Schumacher, exatamente. É incompreensível esse cara tá cara, começa a ser perigoso, sabe? Eu acho que começa a ser perigoso você ter alguém tão ruim. É que muita gente falava antigamente, e concordo, porque antigamente teve piloto que eles tiraram do grid porque era muito ruim. Era um perigo para outros pilotos. Eu acho que os caras têm que começar a ver isso. Não faz sentido ter esse cara não vai marcar ponto, não vai ajudar a desenvolver o carro. O que a corrida dessa ajudou a Haas? Nada, só tá correndo por correr, sabe? Tipo, em casa, sabe? Nos Estados Unidos mesmo, não faz sentido. Não faz sentido esse cara estar na Fórmula 1. É imbecil esse cara estar na Fórmula 1 e ainda atrapalhando o Schumacher, que às vezes ele quer jogar o Schumacher para fora. Então, zoado pra caramba esse cara tá, não tem que falar. A gente parou de falar dele durante um bom tempo, porque ele tava chegando em último toda a vida, mas pelo menos tava sem fazer nada, mas nessa daqui não tem como não falar. Eu acho que, não tá, tem toda a história de antes, a gente já tem ranço dele, mas ele, tipo, não consegue reverter o ranço, sabe? Tipo, ele faz o ranço aumentar, então é complicado demais. Sobre os outros 3, o Gasly e o Ocon realmente eu não vi muito. O Gasly foi vítima lá das famosas ondulações dos Estados Unidos. Cara, se essas ondulações que todo mundo fala tem lá fosse aqui igual antigamente, imagina quão reclamação estaria. Agora é nos Estados Unidos e reclama, né? Isso aí também vai se ferrar a Fórmula 1. E o Ocon também nem vi direito. E o Alonso, como você falou, né? A gente colocou aqui, foi o Alonso e suas altas confusões na sessão da tarde, né? Foi na sessão da tarde mesmo, né? Que foi a tarde da corrida.
ele brigou lá, aí teve aquele áudio, tipo, da Alpine, o Raikkonen passou por fora. Alguém pode passar por fora? Não, ninguém pode. Mas o Raikkonen fez, mas ele não pode. Aí ficou aquele áudio da Alpine pro Michael Masi, que é o diretor de prova, que foi muito engraçado aquele áudio, assim. Mas, sei lá, eu não teria punido o Raikkonen também, porque ele passou por fora, porque o Alonso empurrou, eles até bateram, sabe? Então, tipo, foi a pior corrida da volta do Alonso, assim. Foi ele irreconhecível, assim, mas tudo isso, esse povo daí que tá atrás, sei lá, eu não tô vendo. Eu acho que cada vez mais a pontuação vai ficar isso. Eu não vejo nenhuma dessas equipes nem mais marcando ponto, sabe? Williams, Alfa Romeo e Haas, eu não acho que nem ponto marca mais até o final do ano, nenhuma delas. O Williams eu ainda acho que pode marcar um pontinho numa pista um pouco mais curta, tipo Interlagos, talvez ali numa estratégia em Abu Dhabi, eu vejo. Agora, Alfa Romeo e Haas, esquece, não vejo pontuando nunca mais, assim, de verdade. A Williams com o Russell, eu consigo enxergar ainda um fio de esperança. Talvez ali na Arábia Saudita, que é uma pista que ninguém conhece, então meio que nivela para baixo, né? Então eu acho que os carros ficam um pouco mais parelhos ali, pode ser. Vamos ver. Eu ainda acho que a Williams pode pontuar alguma coisa, mas a Alfa e a Haas eu não vejo pontuando mais não, de verdade. Bom, gente... E só para fechar, eu vou passar alguns stats, alguns fatos, algumas... faltou aí as suas curiosidadezinhas da corrida. O Hamilton e o Verstappen agora, eles acabaram, né, na dobradinha, primeiro e segundo, em 24 vezes. O Verstappen ficou em primeiro em 7 delas, e 5 só nesse ano. Então, tipo, antes tinha sido 2 vezes. Sempre alguém que largou da primeira fila ganhou o grande prêmio de Austin, né? Nunca alguém que largou em terceiro ou quarto ganhou, sempre foi o primeiro ou o segundo. O Verstappen nunca tinha ganhado nos Estados Unidos, a Red Bull não ganhava lá desde 2013. Na era híbrida inteira da Fórmula 1, só a Mercedes tinha ganhado, não sei desse ano. Vamos lá. Não, a Ferrari ganhou com Kimi Raikkonen em 18, se não me engano. É verdade. Então tá bom, então não foi só a Mercedes, é verdade, o Raikkonen ganhou um ano, você tem razão. A última vitória do Raikkonen. Exatamente. Foi a primeira vez que um carro com motor Honda ganhou nos Estados Unidos desde que o Senna ganhou em 91 pela McLaren em Phoenix, né? A McLaren Honda do Senna em 91 ganhou em Phoenix, então fazia 30 anos que a Honda não ganhava nos Estados Unidos na Fórmula 1, né? O Hamilton, olha, isso é interessante, o Hamilton nunca ganhou o título quando ele não ganhava o campeonato, quando ele não liderava o campeonato saindo de Austin. Então, muito complexo, explica de novo. Muito complexo, depois da corrida de Austin, quando o Hamilton não estava liderando o campeonato, ele não foi campeão. Então esse ano, se isso foi uma vez só com o Rosberg, foi a única vez. Não, eu acho que a Austin tem desde 2012, 2013 ele não foi campeão também. Tá, ok. Vamos lá, o que mais? Ele não ganha o Hamilton no Circuit of the Americas, né, o COTA, eles falam desde 2017. A Red Bull fez o seu 200º pódio, essa corrida, Isso é legal. Com a vitória e o terceiro lugar do Pérez. E vamos ver o que mais aqui tem de legal. O Leclerc passou o Sainz, a gente vai falar daqui a pouquinho. O Ricardo tá 33 corridas terminando a corrida. Terminou as 33 últimas corridas que ele disputou, é a maior sequência que tem no grid. E que mais aqui? E nenhum do carro da Alpine terminou, foi a primeira do not finish, né? Primeira vez que nenhum dos carros completou desde a Alemanha em 2019. Eu acho que essas são as coisas mais interessantes que a gente não tinha falado ainda aqui e o Carlos Sainz marcou pontos em todas as corridas dos Estados Unidos que ele correu. Ele correu 6 vezes e marcou pontos 6 vezes lá. Isso é legal também. Muito bom. Eu tenho uma aqui que na verdade a história aconteceu na última corrida, mas que só se estendeu para essa. O Verstappen, ele tem mais voltas lideradas nesse campeonato do que todos os outros pilotos que lideraram pelo menos uma volta somados. Isso já tinha acontecido na última corrida, ele tinha, eu acho que 4 voltas a mais em relação à soma de todos os pilotos, incluindo o Hamilton e tudo mais, e aí nessa corrida essa diferença só aumentou, e aumentou para bem mais agora. Então o Verstappen tem o maior número de voltas lideradas, mais do que todos os outros pilotos somados. Isso aí para mim é um fato bem impressionante também Só para ilustrar, o Verstappen está com 504 voltas lideradas e o Hamilton, que é o segundo, está com 154. Não sei se eu vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer a soma agora, mas já era antes e aumentou a vantagem do Verstappen. Ele está com 504 agora, eu acho que era 427 contra 423, uma coisa assim, era bem... Era pouco, agora esticou muito mais. Aqui nesse site que eu achei,
Tem a porcentagem. O Verstappen liderou 50% das voltas desse ano. O Hamilton, 15%. O Bottas 7%, o Ocon 6,6%, o Leclerc 6,1%, o Ricardo 4,8%, o Pérez 3,4%, o Norris 3,1%, o Sainz 1,2%, aí tem um monte de gente que liderou um pouquinho, tipo o Vettel liderou 0,4%, aí tem um monte de gente que liderou uma outra volta. Pois é, e é monstruosa o desempenho do Verstappen, assim, tá ridículo, assim. Em termos de... É claro que o campeonato não se decide por isso, mas em termos de fazer por onde, o Max Verstappen tá merecendo muito mais do que o Hamilton nesse ano, por conta de todos esse empenho que ele tá tendo e dos resultados que ele tá mostrando. Mas, enfim, corrida, no final, assim, o ponto só vale se você cruzar em primeiro na última volta. Você pode cruzar... Exatamente. Você pode dar 308 voltas na frente, mas se a última você não cruzar, você não ganha. O Verstappen pode liderar 99% de todas as coisas daqui até o final do ano, mas se ele não fazer a última volta em primeiro, não vai valer de nada. Exatamente. Então é só mais uma curiosidadezinha mesmo do que qualquer outra coisa. Bom, então agora encerramos a nossa análise da corrida. Vamos para o nosso próximo bloco, que é onde a gente vai falar aí piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida. Semana passada eu comecei e passo para o Jonas hoje. Piloto do dia para você, Jonas. Então, eu tava muito em dúvida quem eu ia colocar de piloto do dia. Eu vou falar o Verstappen por tudo que a gente falou hoje, né, da corrida cerebral dele. Eu acho que ele foi super competente na corrida toda, no final de semana inteiro. Correu bem, como a gente falou. Eu acho que não tinha perigo de ele perder essa corrida. Então, por tudo isso, eu dou pro Verstappen. Mas eu quero fazer uma menção honrosa a outra Red Bull do Pérez, que depois de descobrir que todos os problemas que ele teve lá, o piriri... Correu todo cagado. Do not have the drink, like Kimi. Eu acho que ele merece uma menção honrosa ali também. A atuação dele, mesmo chegando bem atrás, é heróica, assim. Então eu vou fazer o Verstappen mais menção honrosa ao Pérez. Tá certo. Meu piloto do dia vai para Sebastian Buemi, que fez a Red Bull ficar boa. Não, mentira. Verstappen com certeza, mas o Buemi tem ali o seu... Piloto do dia da Fórmula 1 é um cara que não tá na Fórmula 1. Incrível isso. Não, brincadeira. Max Verstappen, pela sua corrida cerebral, por sua capacidade, pelo domínio que teve, pelo risco calculado que assumiu e pela distância que tomou, sabe? O Hamilton foi para cima e tal. O Hamilton não fez mais do que a obrigação para conseguir diminuir alguma coisa e tentou e não deu certo. Então, piloto do dia, Max Verstappen, com toda certeza. Jonas, para você, Nikita Mazepin do dia, roda presa para você. Você já falou tudo. Eu acho que eu não tenho nem... Só que eu vou falar Nikita Mazepin, acabou. Não quero mais falar sobre isso. Exatamente, eu vou nessa. Nikita Mazepin, por tudo que eu já falei, e é isso aí. E a zebra? Qual foi a zebra para você, Jonas? Essa é difícil, hein? A zebra? Não teve muita zebra. Talvez as duas Alpine não completarem a corrida. Não esperava. Mas mesmo assim também não mudou não baixou o dólar, não aumentou o dólar, né? Não mudou a cotação do dólar. Eu acho que é isso. Posso falar também, talvez? Vou mudar. Tiveram 400 mil pessoas em Austin nesse final de semana. Talvez seja uma zebra. Eu não esperava um evento todos tão os dias, grande. Né? Tomado todos os dias. Todos os dias. Eu não esperava um evento tão grande na situação que a gente ainda tá. É legal ver. Foi talvez um dos maiores públicos da história da Fórmula 1. Com certeza, para mim, eu acho que eu não vi nada parecido de público maior depois da pandemia ter começado, então... Mas dá um medinho, né? Dá um medinho. Dá um medinho, mas eu vou colocar isso como zebra. E parece que foi bem organizado, mas assim, a gente só vai saber mesmo daqui a 2 semanas se a gente olhar se aí aumentou muitos casos lá em Austin, nos Estados Unidos, alguma coisa assim, mas talvez a zebra seja essa, a ocupação total dos espaços lá. Tanto que no domingo parece que eles até abriram mais ingressos, que era um número menor, abriram mais. Então, mas a festa foi bonita. Talvez a zebra seja essa. Não vou colocar a Alpine, não. Vou colocar o público em Austin. Cara, eu não tenho zebra para essa corrida. Eu achei uma corrida bem morna, para falar a verdade. Zebra, tô olhando aqui, tô vendo se eu acho alguma coisa. Difícil, cara. Não sei. De verdade, não sei. Sei lá, Pérez correndo bem. Não sei. O Shaquille O'Neal andando naquele carro Big Horn gigante. Não sei, cara. De verdade. Eu acho que a zebra é o Shaquille O'Neal ainda ser mais alto que todos os pilotos, mesmo que eles em cima do pódio. O Shaq no chão é mais alto que todos os pilotos no pódio. É fantástico. Não, eu queria ter visto o Shaquille O'Neal do lado do Tsunoda, cara.
Mano, tipo, ia ser muito bom. Ia ser Deve muito bater bom. na cintura do cara, né? Tipo, é incrível, assim. Né? Exatamente. Cara, é muito bizarro. Ó, eu enrolei, não achei a zebra pra essa corrida, cara. De verdade. Ó, eu vou falar que não fez, eu vou acreditar aí a zebra pros erros de pit stop, tanto do Carlos Sainz e da estratégia ruim da Mercedes. Porque, de verdade, não vi zebra. Não teve. Foi uma corrida bem protocolar, embora muito emocionante. Boa. Beleza, então. Agora passo pro Jonas para ele me falar aí a classificação de pilotos e construtores. Classificação de pilotos e construtores com todos os seus meio pontos que ainda tem. Eu queria tanto que alguma corrida acabasse pela metade. Ah, não queria não. Não queria pra parar com isso, mas aí teria que chegar aos mesmos pilotos nas mesmas posições, né? Pra não contar mais meio ponto. Porque a chance de aumentar o número de meio pontos é pior, é muito maior. É muito maior, exatamente. Mas então, vamos lá, que o Max Verstappen continua em primeiro, ele ampliou a vantagem dele. Ele está agora com 287,5 e o Lewis Hamilton continua em segundo com 275,5. A diferença agora está em 13 pontos entre os dois. Já é aquela coisa, né? Se o Max, o Hamilton ganhar, o Max chegar em segundo, o Max ainda fica em primeiro. Em terceiro está o Bottas com 185. Em quarto, como a gente tinha falado antes, o Pérez passou de novo o Norris e está com 150, 149, o Norris em quinto. O Leclerc passou o Sainz, o Leclerc está com 128, o Sainz está com 122,5. Ricardo marcou bons pontos, está em oitavo com 105. O Gasly, que não completou a corrida, fica em nono com 74. O Alonso, décimo com 58. O Ocon, décimo primeiro com 46. Aí depois tem o Sebastian Vettel com 36. O Stroll, décimo terceiro com 26. O Tsunoda, em décimo quarto com 20. Aí o Russell com 16. O Latifi com 7. Raikkonen, décimo sétimo com 6. 18º, Giovinazzi com 1. 19º, Mick Schumacher, 20º, Robert Kubica, 21º, Mazepin, eles não têm como. Ok, e aí aqui uma informação muito importante é que por conta desse resultado, oficialmente Sérgio Pérez não tem mais chance de concorrer ao título esse ano. Então, o título vai ficar entre Verstappen, Hamilton e Bottas. Olha que eu acho que o Bottas tem chance ainda para esse título, hein? Como a soma de todas as corridas é de 125 pontos, não tem mais como o Pérez alcançar, porém o Bottas tem. Então, é aquilo, né? Eu acredito, Bottas campeão de 2021, não podemos desistir dos nossos sonhos. Nossa, ia ser... Nossa, eu nem sei o que ia ser. O Pérez pode nem em segundo, mas ele pode chegar nesse plus 125, né? Se o Hamilton não completar, se o Hamilton não completar mais nenhuma corrida e o Pérez ganha todas, fica meio ponto atrás. Então, não, mas 25 não, vale 26, né? Se você contar. Ele tem que ganhar a melhor volta. Ele fazer a melhor volta. Menos uma melhor volta, né? Ainda dá. Ainda dá pro Pérez ser vice-campeão, mas né, quase impossível. Exatamente. Mas campeão não tem como, porque aí ele tem 150, 26 vezes 5 dá 130. Ele iria para 280, ficaria 7,5 pontos atrás do Verstappen. Já não tem mais chance. Bom, pois é. O Bottas tem, hein? Ó. Vamos lá. Bottas vai ganhar todas as corridas, vai para o Romeo campeão. Exatamente. E o campeonato de construtores tem a Mercedes com 460,5, a Red Bull em segunda com 437,5, a Red Bull despontou um pouquinho, mas como a gente falou no meio, eu acho ainda que vai ganhar o Verstappen e a Mercedes. Eu acho que a Mercedes não perde mais os construtores, não. Em terceiro está a McLaren, agora briga para capar aqui. A McLaren está com 254, a Ferrari está com 250,5. 3,5 pontos separam as duas, e vale bastante grana. A Alpine em quinto com 104, a AlphaTauri em sexto com 94, a Aston Martin em sétimo com 62, a Williams em oitavo com 23, a Alfa Romeo em nono com 7 e a Haas em décimo com nenhum ponto. Eu acho que do quinto para trás não vai mudar mais não, viu? Vai ser isso aí mesmo. Eu também acho que sim. Se bem que a AlphaTauri, com essas duas, é porque assim, as duas Alpines abandonaram. E a AlphaTauri pontuou com o Tsunoda. Se o Gasly estivesse na pista, com certeza ele pontuaria. A chance dele pontuar seria muito grande. Então, como a diferença é só de 10 pontos, eu não sei não, viu? Eu não sei não. A Honda tá muito boa e a Alpine, o motor Renault não melhorou, cara. O motor Renault, historicamente, tanto é que só tá com a Alpine, né? A Renault só tá com a Alpine. Ninguém mais quis a Renault. A Renault foi descartada da Fórmula 1. Com esse número de abandonos aleatórios, assim, que a gente nem sabe do que está acontecendo, só abandona, eu não duvido não, viu? Um duplo abandono da dupla da Alpine e um Gasly ali em quinto, sexto, que não é uma coisa impossível, torna essa inversão bem plausível, viu? Não me surpreenderia. Eu acho impossível as duas Alpine não completarem. Isso eu acho meio impossível. Aconteceu essa corrida.
Mas Quem garante? Como eu falei, foi a Aí primeira vamos vez, supor. Então, a primeira vez. em quase 3 anos, né? Perfeito, mas assim, ó, aconteceu agora. O Alonso teve que fazer troca de motor. Eventualmente o Ocon vai precisar também. Então, de repente, eles vão ter que largar no final do grid e a Honda tem um motor muito mais confiável atualmente, né? Ironicamente, né? O motor Honda está ganhando do Alonso em alguns motivos, em alguns momentos. Mas não acho impossível. Eu acho improvável, mas se mudar, não me surpreende. Eu acharia até alcançável, assim. E eu acho que a AlphaTauri vai brigar para isso, com certeza. Não, brigar eles vão. Eu não acho que vai conseguir passar. Tá certo, então. Vamos lá. Aposta para o GP do México. O que você acha que vai acontecer no México, Jonas? Pole, primeiro, segundo e terceiro. Olha que a gente apostou em... A gente cravou Mercedes em Austin e se demos mal. Mas eu acho que eu vou... E detalhe, a Mercedes já ganhou algumas lá ali em México, né? Hamilton foi campeão 2 vezes ali. Mas eu vou ser conservador. Verstappen, Pérez e Hamilton com Verstappen na pole. Tá certo. Verstappen, Pérez e Hamilton com Pérez na pole? Verstappen na pole. Verstappen na pole. Se for Verstappen, o Pérez ganhar, o Verstappen tem que terminar no mínimo em terceiro, não tem jeito. Sim. Isso vai ser impossível. Eu acho que vai dar Hamilton na pole com Verstappen, Hamilton e Pérez. Boa. Seria legal o Pérez no pódio lá no México, né? Eu acho que eu ficaria muito feliz. Ia ser uma festa da hora. Com certeza, e o México sempre tem aquelas baladonas muito loucas, né? Dá vontade de ir pra lá. Ia ser muito legal. Eu queria muito ver um pouco de achismo, mas um pouco de torcida também, que o Pérez faça um pódio. Tá certo, então. Bem, vamos aí, Jonas. Você tem informação para nós agora, né? Exatamente. Saiu o calendário de 2022 da Fórmula 1. Vão ser 23 corridas, começando no dia 20 de março no Bahrein, indo o ano todo, vai ter aquela paradinha no meio do ano, até dia 20 de novembro em Abu Dhabi. 20 de novembro, esse ano vai acabar em dezembro, ano que vem vai acabar em novembro, por quê? Ano que vem tem Copa no final do ano. Para quem não sabe, a Copa não vai ser no meio do ano, vai ser no final do ano, porque vai ser no Catar, né? Então, no meio do ano, o Catar deve ser o inferno na Terra de calor. Então eles vão passar para o final do ano, que parece que é um pouco mais fresquinho. Mesmo os estádios lá super modernos, que eles estão matando um monte de gente para construir, tendo ar-condicionado, não dá para ter jogo de futebol no meio do ano. Então a Copa vai ser, eu acho que, eu não lembro disso ter acontecido. O que eu me lembro era sempre verão europeu, inverno América do Sul, inverno no hemisfério sul. Então sempre era no meio do ano. E agora vai ser a primeira vez, vai ser no final do ano. Então por isso vai acabar um pouco antes do que esse ano. Esse ano vai até, acho que metade de dezembro ainda do campeonato. A gente vai ter a volta, né? Se tudo indica que vai ter a volta de Austrália, Canadá, Japão e Singapura. Eu acho que eles estão fazendo de tudo para essas pistas voltarem para o calendário depois da Covid. Todas essas ficaram 2 anos fora. China ainda não volta, vai ser substituído pelo Emília-Romagna de novo. Vai ter mais uma corrida em Imola, que eu acho legal. Acho o circuito de Imola mais legal que da China. Portugal, Estíria e Turquia, que tiveram esse ano, no ano passado, não estão inclusos no calendário para 2022. E eu acho que alguém aumentar a Covid e tal, talvez entre principalmente acho que Portugal tá o primeiro na fila aí. Se caso, sei lá, Singapura, que é um dos mais chatos, não puder ter corrida. E esse ano vai ter o Grande Prêmio do Catar, né, substituindo a corrida, se eu não me engano, da China ou da Austrália. E aí ano que vem não vai ter também por causa da Copa, mas aí eles assinaram um contrato de 10 anos a partir de 2023, vai ter Qatar até 2033. E aí a gente colocou até Miami também, né? E de novo, novidade também, vai ter o Grande Prêmio de Miami no começo do ano. Vai ser muito doido, porque eles vão começar lá no Bahrein, aí vão para Bahrein, Arábia, Oriente Médio, vão para a Austrália, vou falar tudo então, vão para a Austrália, aí Europa, Emília-Romagna, aí Miami, aí depois Espanha, Mônaco, Azerbaijão, que aí é tudo perto, aí depois volta para América, para o Canadá, a Grã-Bretanha, Áustria, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, tudo na Europa, Singapura e Japão na Ásia, aí faz aquela perna nas Américas, Estados Unidos, México e São Paulo, e acaba em Abu Dhabi, que eles pagam mais dinheiro para ser o final da temporada. Cara, é muita corrida. É corrida pra cacete, velho. É muita corrida. É muita corrida. Vão ter 3 pernas tripas que os caras odeiam. As equipes odeiam. As pernas tripas ali, que são 3 corridas seguidas. Vai ter, eu acho que Bélgica, Holanda e Itália, Países Baixos aqui, Bélgica, que é 28 de agosto, 4 de setembro e 11 de setembro. E vai ter mais no começo do ano, que acho que é bem no comecinho. 20, Nossa, cara,
Mas é muita corrida, cara. 20, eu nunca imaginei ver um calendário tão inchado como esse. E o Vettel até falou, né? Tipo, ele falou, meu, cara, eles não têm noção do quanto que os mecânicos sofrem, cara, porque vai ficar longe da família, não descansa, sabe? É uma coisa puxada, assim, né, cara? Muito, muito puxada. É legal a gente ver e tal, mas que é um negócio muito exigente da parte da Fórmula 1, tá bem puxado, cara. Eu já achava 20 um monte, 23 então. Eu acho que tá muito. Por isso que eles estão falando que cada vez mais tem gente saindo das equipes, né? Tem uma colunista que até é produtora para Band, que é a Juliane Serrazoli, que ela fala que cada vez mais está tendo despedidas de pilotos mecânico, mas de mecânico, engenheiro, eles não estão aguentando ficar. Ou eles mudam para ficar na fábrica, né? Então fica lá na Inglaterra, na Itália, onde quer que seja que tem equipe, se for da Ferrari na Itália, o resto faz tudo na Inglaterra. Ou senão eles mudam, saem da Fórmula 1. Porque eles não querem ficar o ano todo viajando e tem, como falou, quando tem essa perna tripla, que são 3 finais de semana seguidos, o cara fica quase um mês fora de casa. Eu acho que pra quem é mais novo e quem gosta muito, é até legal, tipo, a pessoa, mas depois de, sei lá, o cara tá 15 anos lá fazendo isso, uma hora enche, né? Não, imagina, então você pensa assim, vamos supor, você tem que ter um mecânico mais sênior, você tem que ter um cara de mais experiência lá. O cara com seus 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, eles têm família, filho, tem um monte de responsabilidade ali, não é simplesmente a magia da Fórmula 1, né? Tudo isso pesa muito, é pesado, cara, é pesado. E outra, eu vou te falar, é claro, eu gosto das corridas, eu sou apaixonado, isso aí não muda o fato, mas eu já tô sentindo uma certa banalização em relação ao campeonato. Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui o campeonato agora. Hoje está do 460 contra 430. Não, 287 contra 275, né? Verstappen e Hamilton. Puta, mano, ainda tem 5 corridas. Cara, essas 5 corridas, a Mercedes pode disparar e ganhar com 80 pontos na frente do Verstappen. Então, assim, é claro que a gente sabe que vai ser apertado. Mas pense em outras épocas onde a Mercedes estava dominando. Cara, ela ia ganhar, sei lá, na Holanda ela ia ser campeã, basicamente. Então, quando tem essa disputa, que nem a gente fica analisando corrida a corrida, tal, pô, legal, eu acho que agora tem chance e tal. Putz, mano, a Mercedes pode virar a mesa e arrebentar a Red Bull nas próximas 5 corridas. São 5 corridas, cara. Ainda é bastante, sabe? Faltando... Estamos entrando em novembro e tem 5 fins de semana acontecendo. Puta, legal, adoro a corrida, vou ver. Vou torcer e tudo mais. Mas você não sente que deu uma... Não vou dizer uma banalizada, mas o valor se tornou menos importante, assim, se tornou menos valoroso, porque ainda são 5 corridas. Quanto mais corrida, menos cada corrida vale. Eu acho que é isso, sabe? Isso, eu acho que tem isso. Eles querem colocar mais ainda, né? Então, beleza, vai ter um monte de corrida legal. Quanto mais corrida a gente gosta e tal, mas ao mesmo tempo que pode ter um monte de corrida legal mais, pode ter um monte de corrida chata mais. Como você falou, então. Pode ser que ano que vem, como vai mudar o regulamento todo, o carro e tudo mais, pega uma equipe e ganha umas 10 seguidas, velho. Aí quando chegar na metade do ano já vai ter, não vai valer mais, não vai valer nada. Exato. E pensa então, assim, que nem, por exemplo, a gente vai lá e faz análise da 7ª corrida. Por exemplo, a 7ª corrida tá ali tendo uma disputa entre, sei lá, a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull. Tem um trio ali. Putz, ainda tem 16, cara, sabe? Assim, tem uma temporada dos anos 80 inteira para acontecer. Exatamente. Cada uma valendo 25 pontos. É muita coisa, não dá nem para fazer um tipo de previsão ou alguma coisa próxima disso. Não tô reclamando do número de corridas, mas também tô, sabe? Tô e não tô. Porque realmente assim, você fala, uma corrida tão apertada, pô, tem 5 para acontecer. Puta, 5 corridas é muita coisa, cara. Faltando faltando 2 meses para acabar o ano, sabe? É um número bem alto. 2 coisinhas. Essa semana agora que passou, a gente comemorou o campeonato de um monte de gente. Teve o campeonato do Hunt, que fez 45 anos. Teve o campeonato do Senna, que fez 20, 30. 40. Teve 30. Teve o campeonato do Piquet, que eu acho que fez 35. 30 não. 91, 30. Então, tá certo. Então pensa, pra gente estar comemorando esses campeonatos, quer dizer que o campeonato acabava nessa época, né? Exato. No final de outubro, no começo de novembro, mas ainda vai entrar novembro e dezembro inteiro. E só mais um comentário que eu tinha falado lá, do que o pessoal tá pensando muito, vão ter 3 rodadas tripla ano que vem, né? Vai ter a 3 de junho, 10 de julho e 17 de julho, com Inglaterra, Áustria e França. Aí depois vai ter 2 rodadas triplas no final do ano.
que é 28 de agosto, 4 de setembro e 11 de setembro com Bélgica, Holanda e Itália. E aí depois vai ter 25 de setembro, 2 de outubro e 9 de outubro, que é 25 de setembro Rússia, Singapura e 9 de outubro no Japão. Então, e ainda pensa assim, que beleza, Holanda, Bélgica e coisa, dá para os caras voltarem, né? Pra casa. É a Inglaterra que é em casa, da maioria, Áustria, França, que é ali perto. Mas esse que é Rússia, Singapura e Japão é um mês fora de casa pros caras, que não tá no outro lado do mundo. Então, tipo, eu acho que lógico, o dinheiro fala mais alto, é essa hora que você vê quanto o dinheiro fala alto e que não sei se tá banalizando um pouco, e ainda estão falando, né? A gente tem rumor de mais uma corrida nos Estados Unidos, ou aquela pista lá que eles estão falando, que um tempo atrás falou de New Jersey voltar. Já vi Vegas também falaram, né? Já vi falar que pode ser aquela de New Jersey, fazer de verdade. Pode ter um em Las Vegas, só que não necessariamente realmente em Las Vegas, lá na Strip. Já ouvi falar em Indianápolis voltar para uma terceira com os Estados Unidos. Tem essa Qatar entrando. Tem a pretensão de ter uma corrida na África, com a volta da África do Sul, ou uma corrida no Marrocos. Então, pra onde isso vai? Quantas corridas vão ter, sabe? Tipo, daqui a pouco os pilotos vão estar se rebelando contra isso e não vão mais querer correr. Como é que vai ficar? Pois é, então, fica muito complicado isso daí, mas... Eu imagino, tipo assim, os pilotos mais novos são solteiros e tal, que, tipo, beleza, né, vai ficar longe do que do mãe e do pai, não é o ideal, mas beleza, mas eu fico pensando lá, o Pérez já tem filho, será que vale a pena? O Vettel tem 2, 3 filhos, o Raikkonen... O Raikkonen tá parando, mas vai que ele fosse um pouco mais novo, sabe? Então é pesado pros caras também, sabe? Tipo, não é... Não sei, e também aí a gente tá falando só das equipes, mas tem toda a outra estrutura. Tem jornalista, tem produtores, tem os administradores, tem toda uma galera aí no meio. Tem o povo da Pirelli, tem o povo que leva as peças, que deve ser mais ou menos o mesmo time da DHL. Tem uma galera insana que faz a corrida. Então, tipo, tá valendo a pena pra esse povo? Eu não sei não quando o pessoal vai ser mais incisivo e começar a se rebelar mesmo, assim, e começar a encher os sacos das equipes, né? Mas a pergunta que a gente fez foi aqui no nosso roteiro. Já temos corridas demais? Eu acho que já. Sim. Sim. Olha, eu acho que um calendário com 20 corridas tá perfeito, assim, perfeito. Eu acho que assim, entre 18 e 20 corridas. Eu acho que não precisa mais do que isso, sabe? Assim, 20 corridas já é aquele perfeito que, sabe assim, quando você repete um prato de comida só pela gula, porque você quer ficar bem estufado, é isso. Tipo, você comeu e tá empanturrado, porém satisfeito, por assim dizer. 20 corridas. Eu acho que devia ser 20, começando um pouquinho mais cedo, terminando mais cedo e começando mais cedo um pouco, eu acho. Sei lá, não começo de março. Novembro. Até finalzinho de fevereiro, começo de março, indo até o finalzinho de outubro agora, pra mim, aí os caras descansam novembro, dezembro, janeiro teste, fevereiro volta a correr. Eu acho que era isso. Eu também acho que é por aí. Beleza, então, agora a dica do dia, com Jonas novamente. A dica do dia desse final de semana é uma homenagem à equipe que fez um ponto só, que foi a Aston Martin. Eu assisti, saiu no cinema um tempinho atrás, o novo filme do 007, chama Sem Tempo Pra Morrer, e a ligação do 007 com carros é super famosa. Eu acho que desde o primeiro filme lá com o Sean Connery, ele sempre tem uns carros muito legais, principalmente os carros ingleses, né? Quase todos foram Aston Martin, mas tinha muito Bentley também, tinha Lotus, vários carros diferentões. Então eu acho que como a franquia tem essa ligação com carros, e tem um vídeo muito legal também que o Vettel e o Stroll fizeram você procura no YouTube, fizeram com a Aston Martin, uma das Aston Martin que apoia o filme, com o dublê lá, o piloto dublê, fazendo várias manobras com a Aston Martin, foi muito legal, outra coisa que eu falo. Só para dar um resumo do filme, a história conta, o filme começa com o James Bond deixando o MI6, ele se aposenta e se muda para Jamaica, mas aí um antigo amigo da CIA aparece e pede sua ajuda para encontrar um cientista desaparecido. Aí com isso o Bond mergulha no caso e percebe que a busca é na verdade uma corrida para salvar o mundo. É mais ou menos isso mesmo, bem James Bond. A história começa super contida, né? Eu já assisti o filme, não quero dar spoiler, mas depois o negócio fica, cara, um monte de coisa acontecendo. É a última aventura do Daniel Craig como James Bond. O vilão é o Rami Malek, que fez o Fred Mercury no Bohemian Rhapsody, um ótimo ator. E além dele, nós temos a Lia Seydoux, que apareceu no último filme de James Bond também no Spectre. Tem a Lashana Lynch, que é uma das agentes do MI6. A Ana de Armas, que é uma agente americana. Aí tem o Ralph Fiennes, que faz Voldemort no Harry Potter, que também tá no filme. Tem muita gente famosa aqui. Muito legal o filme, eu gostei bastante. Tem o Christopher Waltz também, que tá no filme também, que ele
era o vilão do filme anterior. Então é bem legal. E tem essa ligação muito legal do 007 com o carro, que eu não sei quem vai ser o 007 agora, né? Da casa de aposta, tô falando um monte de gente aí, mas uma coisa é certa que ele vai continuar super luxuoso e com essa ligação com os carros principalmente britânicos ali, justamente por ele ser um espião a serviço de sua majestade. Tava rolando rumor até de que seria uma mulher, né? A primeira 007 mulher. Eu não vou entrar porque eu posso dar spoiler. Ah, ok. Então não me conte. Então tá certo. Esse filme eu quero ver. Esse eu pretendo ver. É muito legal o filme. Tem umas cenas muito legais de ação com carro, moto. E sobre os carros também, uma curiosidade, que eu acho que no filme não é tão bom, mas no Quantum of Solace, o James Bond dirige um Fusquinha, que ele tá na Bolívia. Então até entre os carros que o James Bond dirige, tem um Fusca lá. Então, tipo assim, ele dirige tudo que é carro. Dirige carro super luxuoso e dirige Fusquinha. Carro que some, carro que voa, carro que anda por debaixo d'água, carro que ejeta e Fusquinha. É ótimo. Pois é. Nossa, pena que esse Quantum of Solace é muito ruim, cara. É um filme bem mais ou menos. É bem ruim esse, mas esse último eu acho que acabou de um jeito digno. O Daniel Craig como 07, né? Ele acabou a versão do 007 de Daniel Craig de um jeito bem legal. E é isso, né? Vamos esperar quem vai ser o próximo aí, como é que eles vão fazer, vão rebutar a história de novo, não sei, vai ser o mesmo cara, mesmo a continuação igual aos filmes antigos, não dá pra saber, mas eu super recomendo o Sem Tempo Pra Morrer. Que aqui no Brasil também é conhecido como Sem Tempo, Irmão. Sem Tempo Pra Morrer, irmão. É isso aí. Beleza, então, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por mais esse episódio, participando com a gente. Muito obrigado, cara, a palavra é sua. Eu agradeço também, agradeço o Marcão aí por mais esse podcast. Todo mundo lá, o Marcão vai dar os avisos lá para seguir e tudo mais. E a gente se vê aí na próxima corrida, que é 2 semanas, depois do México. E depois já tem o Grande Prêmio do Brasil, vai ser bem legal. O Grande Prêmio do Brasil é sempre legal. Do México também é legal, mas o Brasil é mais legal. Eu também acho. O Brasil é sempre tem mais emoção. Aliás, não vai ser Grande Prêmio do Brasil, né? Só lembrando, vai ser Grande Prêmio de São Paulo. Exatamente. Teve treta da política aí, mudou o nome da corrida, não é Grande Prêmio do Brasil. Vai ter, com transmissão na TV Cultura e o caramba, foi uma iniciativa e tanto essa daí, eu achei bem legal. Beleza, gente? Então vamos encerrando o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Se você está nos vendo, nos ouvindo nos canais de podcast, então sempre deem um comentário lá no Spotify. Agora a gente consegue colocar comentários, a gente põe uma enquetezinha para você participar com a gente. Então nos acompanhe no Spotify, também estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, procure Podcast no Google. Mas se você estiver nos ouvindo no YouTube, não se esquece de nos dar aquela força, se inscreva, dê um like, compartilhe e ative o sininho e dê uma força aí para o nosso trampo, que a firma agradece. Muito obrigado por nos ter escutado até agora. Até daqui 2 semanas do Grande Prêmio do México. Um abraço e tchau!